Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, estou aqui falando para Enem, vou falar de espanhol para H Plus Medicina. Mais uma vez, um prazer em estar aqui e a gente está aqui para falar dessa prova, para ajudar vocês que estão aí encarando e saber que tem que prestar atenção em alguns detalhes dessa prova do espanhol. Eu vou falar rapidamente aqui o que é o Enem, o que se espera da prova do espanhol, por que vocês escolhem essa questão, escolhem essa alternativa de língua estrangeira. Vou falar bem rapidinho disso e já vou partir para a resolução de algumas questões selecionadas, tá? Qual foi o critério escolhido para a gente fazer as questões hoje? O índice de acerto, tá? Então, antes de eu falar desse índice de acerto, que foi relativamente baixo, eu vou explicar o que acontece com a prova de espanhol no Enem, tá certo? Então, vou bater um papo rapidinho aqui. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, você escolher fazer a prova de espanhol, certo? Está lá à disposição, você escolhe. Eu só quero debater alguns mitos, algumas decisões equivocadas que a gente pode tomar ao escolher o espanhol no Enem. Não vou negar, o espanhol é uma língua muito mais familiar. O espanhol é uma língua muito mais próxima de nós aqui, brasileiros, falantes do português. Não vá fazer como eu já escutei por aí. Ah, o português é uma evolução, é uma sofisticação do espanhol. Dá a impressão, né, que a língua saiu ali da Itália, né, o latim foi passeando, parou ali na França e mudou. Não, não foi nada disso. O Império Romano se espalhou por toda a Europa e cada região ali pegou essa língua do invasor e foi fazendo alguma modificação, tá? Porém, não dá para negar. O português e o espanhol, o castelhano, têm esses laços, né? Eles compartilham a mesma origem. Portanto, o espanhol, sim, é familiar, porém, não significa que é mais fácil. Não caia nessa. Tá? Não é mais fácil, não. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que não é. E vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para evitar esse tipo de problema. Tá? Pelo índice de acerto, vocês vão perceber que ele não é mais fácil. E quando eu falo é mais fácil, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando lá com o inglês, que é a outra opção. Então, quem escolheu aqui o espanhol veio, espero que não porque seja mais fácil, mas sim porque teve que estudar para essa prova. Tá bom? O que a gente tem que prestar atenção no espanhol? Então, vou colocar aqui alguns pontos importantes. Quero que você saiba que, sim, é um idioma mais próximo, é um idioma familiar, mas eu quero que você estude bastante, primeiro, vocabulário, principalmente os falsos cognatos, e o vocabulário que é comum ao espanhol, mas não é familiar a nós. É comum por lá, mas não é familiar para nós. Conforme eu for lendo o texto, conforme eu for fazendo a resolução da prova com vocês, eu vou fazendo alguns apontamentos. Tá? Eu vou observar, olha essa palavra, essa aqui, essa aqui. Eu vou projetar a prova aqui e a gente vai prestar atenção e vai entender. Tá? Esses são os pontos importantes que a gente tem que saber. Esquece essa ideia que é mais fácil, vamos levar a sério. Tá? O Enem não dá para brincar. Por quê? O Enem, vocês sabem, tem uma característica especial que ele usa a estatística do TRI, Teoria de Resposta ao Item. O que isso quer dizer? O Enem tem um nível de dificuldade, tanto na elaboração, quanto conforme o resultado obtido pelos alunos. Então, vamos supor que você faz lá o Enem, você tem 5 questões, e das 5 questões, o Enem estipulou 2 são fáceis, 2 são médias, e uma é difícil.
E você foi lá e acertou 4 questões. Você acertou uma fácil, putz, escapou, errei uma fácil aqui, mas acertou as 2 médias e acertou a difícil. Aí você vai, soma a sua pontuação, confere com o coleguinha, que fez uma pontuação talvez até inferior, acertou só 3 questões, as 2 fáceis e a média. Mas por algum motivo, a nota de linguagens do seu colega é superior que a sua. Ah, mas às vezes ele acertou mais lá em português e tal. Vamos partir do princípio que vocês fizeram a mesma pontuação. Difícil, tá? Porque o que eu quero dizer com isso? Não adianta você acertar 4 e errar fácil, porque o sistema vai perceber que talvez essa difícil que você acertou foi, de certa maneira, um acerto fortuito. Não faz sentido, para a estatística, ter acertado a difícil e errado a fácil. É uma maneira que o INEP, que elaborou o Enem, encontrou para quê? Para, numa prova objetiva, evitar acertos no chute. Então, ele faz essa crítica, tá? Ele faz essa observação. Portanto, quando eu vou fazer essa prova aqui, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Vamos fazer aqui a elaboração de um roteirinho de como você vai fazer essa prova do Enem, tá? Como é que você vai resolver e evitar as dificuldades que vão aparecer a hora que eu for resolver aqui com vocês, tá? Então, eu gosto de falar dessa abordagem. Vamos lá, para essa abordagem de prova. Eu estabeleço aqui uma pequena sequência. Primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte sobre o Enem. Faça uma leitura integral. Leia tudo. Por quê? Eu não falei para vocês que por conta do TRI, a prova do Enem tenta buscar uma maneira de evitar acertos fortuitos? O que quer se dizer isso aqui? O Enem elabora as questões pensando em quem sabe ler o texto e interpretar. Quem tenta atalhar o texto, quem tenta acertar por trechos, pedaços, palavras, vai errar. E a prova, vocês vão observar aqui, é elaborada exatamente para distrair esses alunos que vão para fazer o atalho. Ah, está escrito aqui, papo, está errado. O melhor antídoto, a melhor vacina, a melhor maneira de você evitar que isso aconteça é fazer essa leitura integral. Leia tudo antes. São só 5 questões. Vai dar tempo, tá? Segunda observação. Elaboração de um ou interpretação. Antes de qualquer coisa, antes de olhar questão e alternativa, você leu, para, e elabore você mesmo a sua interpretação de texto. De novo, se você leu, até leu, mas leu com pressa, acelerando, tem uma prova grande para fazer, pode ter certeza, vai ter uma alternativa para pegar alguém que está distraído. Tá certo? Esse é o critério. Vai pegar alguém que piscou. Antes de você fazer qualquer coisa, senta, dá uma pensadinha. Eu entendi mesmo o que está escrito aqui? Será que eu não estou pegando essas palavras comuns aqui? Parece, mas não é. São só os cognatos. Eu realmente conheço esse vocabulário? Faça isso. Por fim, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Responda à questão. O Enem não tem um padrão na sua elaboração dos enunciados. Tem questão que vai sobre um vocabulário, tem questão que vai sobre uma expressão idiomática, muito comum, provas com questões idiomáticas, tem questões sobre a ideia geral do texto. Então, já aconteceu de questão de vocabulário
e chamar para o aluno distraído a resposta para uma questão que é a tradução literal do que está perguntando, sendo que a ideia daquela palavra dentro do texto que era a resposta correta. Tem uma questão com a expressão idiomática. Vai ter alternativa com a tradução literal, sendo que o que ele vai pedir para você é o entendimento dentro do texto. Dito isso, o que a gente já sabe? Qual é a minha preparação, então, para o espanhol no Enem? Antes da prova, antes do exame, leitura atenta de texto. Para quê? Para checar vocabulário, ampliar o vocabulário, ampliar o domínio de expressões, tá? E reconhecer tanto os falsos cognatos quanto esse vocabulário comum do espanhol, mas que não tem correlação no português. O verbo soler, tá? Se você falar português um tanto quanto, se você leu Machado de Assis, você tem lá o verbo soía, que é a versão portuguesa desse verbo soler, que é referente à frequência. A gente não usa esse verbo em português, mas ele aparece bastante no espanhol, tá? E fora o outro vocabulário, tá? Que você vai aprender numa leitura atenta. Aonde eu vou ler? Provas anteriores do próprio exame do Enem. Você pode acessar sites gratuitos da internet para ler notícias, certo? Você pode seguir contas de grandes jornais de língua espanhola, de preferência Argentina, México e Espanha. São as três maiores nações hispânicas, né? As três nações hispanohablantes, Argentina, México e Espanha. Então, vai seguindo esses jornais desses países, tá? E literatura contemporânea, que você vai achar não só na prova do Enem, mas de outros vestibulares que cobram espanhol. Tem uma abundância desses textos, tá bom? Não precisa comprar livro importado, não precisa ir lá. É legal fazer isso, mas não precisa ir lá, fazer encomendar lá. Vou encomendar aqui o 100 anos de solidão e vou ler no original em espanhol. É uma maravilha fazer isso, mas não precisa fazer isso. Tá? Se você tiver uma frequência de leitura de texto na língua espanhola, já está muito bom. Porque o lance na prova vai ser isso. Vai checar seu vocabulário e a sua interpretação de texto. Tranquilo? Dito isso, vamos lá, mão na massa. Vou fazer aqui com vocês. Selecionei 4 questões dos últimos 3 anos. Qual foi o critério? Índice de acerto inferior a 30%. Eu vou resolvendo com você, eu vou falando para você qual foi o índice de acerto da questão, tá bom? Eu vou projetar aqui e já vou colocar a primeira questão para vocês, que é, o título aí está como amuleto. Olha aqui, deixa eu jogar aqui. É isso aí. É do Ricardo Bolanho. Roberto Bolanho. Tá? Roberto Bolanho, importante escritor chileno, já falecido, mas é um dos maiores escritores da língua latina, da língua espanhola. Contemporânea, um dos maiores autores aqui da América Latina. E o Enem dá essa preferência nos seus exames para os principais autores contemporâneos aqui da América Latina e também da Espanha, tá bom? Ó, eu vou ler com vocês em espanhol, não vou gastar aqui com vocês a minha pronúncia, tá? Ah, o professor vai falar igual como fala em Buenos Aires, depois vai falar... Não, nada disso. Eu vou ler com vocês para vocês saberem mais ou menos onde eu estou e, eventualmente, tem alguma palavrinha ou outra que eu vou chamar a sua atenção. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Respira. Amuleto. Então, a gente sabe o que é um amuleto, né? É qualquer objeto ao qual a gente atribui uma característica mágica, capacidade de resolver situações, né? Então, tá assim. Lo único cierto es que llegué a México em 1965 e me plantei em casa de León Felipe e em casa de Pedro Garfias e les dije, aqui estou para o que gustem mandar. Então, até aqui, ó, tudo certo, né?
chegou no México em 65, na casa de duas pessoas, o Leão Felipe e do Pedro Garfias, e disse: ó, estou aqui o que vocês precisarem. Qual que é a ideia? A pessoa está chegando lá, parece que está chegando de favor, então, para retribuir o favor, está se colocando à disposição. E les debí de caer simpática, porque antipática não sou. Aunque às vezes sou pesada, pero antipática não. Está falando um pouquinho da personalidade dela, já sei, pelo gênero feminino. Então, ó, sabe quando você está de visita na casa de alguém? Aí você faz aquele esforço para ser mais bacaninha, né? Às vezes você não é assim o tempo inteiro, mas você está numa situação que te demanda um certo traquejo social. É o que ela está fazendo aqui. Olha lá. E o primeiro que hice, o primeiro que fiz, a primeira coisa que fiz foi o quê? Foi correr. Correr, né? Correr de pegar, de tomar, fazer alguma coisa. Correr na escoba, não é escova, vassoura, tá? E poner-me a barrer, de varrer mesmo, tá? Trocou o B pelo V. Eu suelo de sus casas e luego limpiar as ventanas, as janelas, e cada vez que podia, les pedia dinheiro, les hacía a compra. Pedia dinheiro não emprestado, tá? Pedia dinheiro para ir no mercado. Então, o que está acontecendo aqui? Ela chegou lá em 65, no México, na casa de duas pessoas, e se pôs a fazer o quê? Ó, eu sou muito grata por estar aqui, ter um teto, aqui no México vocês estão me acolhendo, eu vou ajudar. Vou varrer, vou no mercado, eu faço as tarefas domésticas aqui para contribuir, né? Para retribuir o favor que vocês estão me fazendo. Ellos me decían, com esse tono espanhol tão peculiar, essa musiquinha distinta que nos los abandono nunca, como se encircularam las zetas e las cs e como se derraram las s's mais huérfanas e libidinosas que nunca. Vírgula. Auxílio é o nome. Me decían. Deja ya de trasegar por el piso, auxílio. Deja esses papéis tranquilos, mulher, que o povo sempre se ha avenido com a literatura. Vamos lá. Então, olha só. Eles me diziam, com esse tom espanhol tão peculiar, essa musiquinha distinta que nunca os abandona, como se circulavam, né? Ressaltavam o quê? A letra Z, a letra C, como se os S's ficassem cada vez mais órfãos e libidinosos do que nunca. E me diziam para parar de ficar esfregando no chão, deixa os papéis aí, não mexe nos papéis, tá? E o polvo não é um animalzinho aqui, tá? O polvo aqui é um pó. Deixa o pó, que o pó sempre se há avenido com a literatura. Então, o que aconteceu aqui? Auxílio achou abrigo lá no México, na casa desses dois espanhóis. E provavelmente eles são o quê? Escritores. Então, falando, ó, o pó com a literatura sempre se ajeita. Esse avenido é o verbo avenir, se ajeitar. O pó e a literatura, ó, eles se ajeitam. Então, fica tranquila aí. Relaxa, auxílio, tá bom? A gente já entendeu que você está muito grata, mas a gente não quer que você fique fazendo... Não, deixa a bagunça aí que é com nós. Beleza? Então, é isso. A prova de espanhol vai ser sempre assim. O que eu falei para vocês? Vemos tudo. Antes de avançar, antes de qualquer coisa, vamos entender. Então, tem um trecho aqui do romance do Roberto Bolanho falando o quê? De uma pessoa, Auxílio, que achou abrigo na casa de dois escritores espanhóis. Ela se colocou numa posição de fazer as tarefas domésticas para demonstrar gratidão, para não ser um peso, né? E aí os caras falaram assim, não, quer saber, Auxílio, fica boazinha aí, fica tranquila, tá tudo bem. Já entendemos a história. Vamos olhar a questão. A questão fala assim, no fragmento do romance, a uruguaia Auxílio, opa, então beleza, Auxílio é uruguaia, foi buscar
auxílio, perdão, foi buscar ajuda no México e se hospedou na casa de espanhóis. Olha essa confusão toda aí. Então, narra a experiência que ela vivia no México ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis. Com base na relação dos escritores, ela reflete sobre o quê? Opa! O que a Auxílio fez aqui na leitura que fizemos em relação aos escritores? O que foi que ela falou? Ela falou que achou abrigo lá, ela falou que se colocou para ajudar, e aí os espanhóis falaram como? De um jeito que ela falou. Ela ressaltou o quê? Olha como eles falam, eles não perdem essa musiquinha. Olha como eles ressaltam as zetas e os cs e deixam o s sozinho. Ela chamou a atenção para o sotaque deles. Tá? Portanto, alternativa A, variação linguística do espanhol. Quando a gente faz isso aqui, a resposta correta normalmente costuma sobrar, ela filtra. É como se você passasse uma peneirinha assim, ó, você já vem com a resposta correta. O que aconteceu com o pessoal que acertou, teve um índice de acerto de 30% essa questão? Vamos entender o que aconteceu aqui. A letra B fala sujeira dos livros da literatura. Teve gente que até conhece a língua e viu o polvo, sabe que é pó, e falou, eu vou limpar essa zona aqui, essa bagunça. Vou pegar uma vassoura, conhece a língua, entendeu o texto, mas não entendeu a pergunta. Tentou atalhar, estava lá ansioso, presta, vou responder logo. Pode ter ido na B. Eu vejo isso claramente. Letra C. Distintas maneiras de acolher do mexicano. Alguém que não prestou atenção, que, embora fosse no México, os donos da casa eram espanhóis. Letra D. Orientações sobre a limpeza da casa dos espanhóis. Olha lá, ela está botando reparo na casa. Tá tudo aquela sujeira, pó nos livros. Não, ela não falou isso. A questão da limpeza passa pela tentativa dela de ser o quê? Prestativa. Mas a reflexão que ela fez foi sobre uma variação linguística. A letra E. Dificuldade de comunicação entre patrão e empregada. Começa que ela não é empregada. E eles não são patrões, tá? Ela trabalhou, tá? Mas ela achou abrigo na casa deles. Então, assim, ela não teve, e outra, né? Não teve dificuldade de comunicação. Então, eu acho que ficou claro que o espanhol é uma língua mais próxima, mas não é uma prova fácil de fazer. A gente tem que desenvolver algumas técnicas aqui. Mesmo dominando o vocabulário, se eu tentar atalhar esse roteiro, eu posso ter problema. Certo? Índice de acerto de apenas 30%. Tá? Se você comparar o índice de acerto da prova de inglês com a prova de espanhol, surpreendentemente, a prova de espanhol tem um índice de aproveitamento menor. Aí tem várias questões, né? As questões são, o inglês realmente ele está mais presente na escola, tem escolas que realmente o pessoal estuda o idioma para valer, né? E o espanhol? A galera vai no vamos que vamos. E aí o Enem vem e dá no meio das pernas, quebra mesmo. Não dá para chegar no vamos que vamos, tem que se preparar. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma. Vamos pular para a número 2. A número 2 fala assim, ó. Eu tenho aqui um trecho, tá? Do IEM, que fala assim, ó, de novo, está falando sobre literatura. E antes de eu ler essa questão, o que eu falo para vocês? Essa resposta que a gente teve na questão anterior, variação linguística, ela é uma frequência que a gente encara no Enem, quando fala de espanhol, tá?
Ele gosta de observar essas questões. Teve outra questão falando o quê? A mudança, a variação do mesmo termo em regiões diferentes. E a mesma palavra, com usos diferentes. Ao contrário também, palavras diferentes que se aproximam. Então, a ideia da variação linguística é um tema muito caro ao pessoal do INEP, que elabora a prova. Eles gostam de verificar se você, candidato, sabe identificar a diferença, os nuances que a língua oferece. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. De novo, vou ler para vocês, sem grande sofisticação, sem nada, não precisa de pronúncia, nada disso, tá? Quando der para a gente fazer uma graça, a gente faz, mas é só para vocês acompanharem onde eu estou. E, novamente, quando eu achar ali uma palavrinha que eu tenho que chamar a atenção de vocês, ó, presta atenção nisso aqui, eu vou falar. Se reuniram em um volume todas as entrevistas dadas por o poeta e dramaturgo Federico Garcia Lorca. Então, pegou lá todas as entrevistas que o Federico Garcia Lorca deu, poeta espanhol, juntou num livrinho. Bacana. Lorca concedió 133 entrevistas. Leyendo-las, se sabrá que estava por detrás da poética do escritor andaluz, lá da Andaluzia. É muito legal ler entrevistas de poeta e escritor. Muita gente fala, não, tudo o que ele tinha para dizer estava nos livros. Mas, assim, literatura permite diversas interpretações. E, às vezes, é interessante saber o que ele quis dizer ou da maneira que ele pensava. Sobre sua obra, declarou em una de ellas: "No he sido nunca poeta de minoria. He tratado de poner en mis poemas lo de todos los tiempos, lo permanente, lo humano. A mim me ataca lo humano, é o elemento fundamental em toda obra de arte." Então, o Garcia Lorca falou, ó, fez poesia para geral, fez poesia para todo mundo. Tentou fazer uma poesia o quê? Universal. E aí, vamos entrar um pouquinho na aula de literatura, né? É uma poesia universal. É uma poesia que fala com todo mundo. E o que fala com todo mundo? É aquilo que todo mundo sabe. Todo mundo nasce, cresce, morre. Todo mundo se apaixona, todo mundo tem decepção. É esse tipo de coisa. É um assunto que pega para todo mundo. Fala do amor, da amizade, da dor, da morte, esse tipo de coisa. Continuando. Em outra, disse o seguinte, em outra dijo, hoje não me interessa mais que é uma problemática. Lo social. A obra que não siga essa direção está condenada ao fracasso, aunque seja muito buena. Ou seja, ele está falando do papel do papel social, né, que o poeta, que o artista desempenha. Ele tem uma responsabilidade. E no caso aqui, ó, ele tem que falar mesmo das injustiças. É o que tá, não só injustiça, né? Falando no geral aqui. Em sua última entrevista, de junho de 1936, Lorca se muestra profético. Ni el poeta ni nadie tiene la clave o segredo del mundo. Quero ser bueno. Sé que la poesía eleva y creo firmemente que se hay una más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evitam trasladar mi casa a las estrellas. Vamos devagar, tá? Ele falou muita coisa e muita coisa interessante aqui, ó. Nem o poeta, nem nadie, nadie, no espanhol, ninguém, tá? Pessoa. Ah, professor, mas eu já ouvi ninguno, ninguna. Ninguno você usa ali no final o masculino, ninguna feminina, tá? O nadi é geral. Ó, ninguém tem a chave do quê? Clave, né? Chave do segredo do mundo. Quero ser bom. Eu sei que a poesia eleva e creio firmemente que existe o quê? Uma coisa além, massajar. E ele espera ter uma agradável surpresa de encontrar com ele. Ele quem aqui? Deus, tá? Quero chegar no além. Espero que tenha. Mas a dor do homem e a injustiça constante que tem no mundo, no meu próprio corpo e no meu próprio pensamento,
não me permitem pensar depois. Lembra que ele falou, um tempo atrás, aqui, que a poesia tem uma função social? Então, ele pensa no transcendente. Só que o que tem aqui no mundo real dói tanto que não dá tempo dele pensar lá na frente. Pegaram? Então, vamos lá. Estamos aqui já. Eu li tudo. Eu vou elaborar um entendimento desse trechinho aqui. Só disso aqui. Então, vamos lá. Reuniram as entrevistas do Garcia Lorca. O Garcia Lorca teve pedaços dessas entrevistas colocadas aqui nessa resenha sobre esse lançamento. E o que aparece aqui? Que ele é um poeta que tenta falar da vida real, do pé no chão, das questões sociais, que sim, ele acredita em alguma coisa transcendente. Mas a dureza do dia a dia, esse negócio de ter que comer 3 vezes por dia, e tem gente que não consegue, o negócio de você ter que morar numa casa, dar trabalho, e não tem trabalho para todo mundo, não permite que ele vá além. A ideia é essa. Vamos olhar a questão. Então, na questão, ele fala assim, um trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade. Qual que é a finalidade da resenha? Apresentar a obra, tá? Tem elementos ali, mas não é a finalidade da obra essa, tá? Vamos ver o que a gente vai encontrar nessa filtragem aqui. Letra A. Ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Olha só, se você tentou atalhar o caminho e leu lá o finalzinho, você viu, eu acredito, espero encontrar alguma coisa além, um mundo além. Mas, porém, é tanta dor no mundo que eu não consigo pensar nisso. Então, a AGE está descartada. Letra B. Divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado. Eu não vi nada de elite aqui. Então, essa não tem condição. Letra C. Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Isso apareceu, né? Em 3 momentos. As 3 falas têm essa questão. Sou um poeta universal. O que é uma poesia universal? Uma poesia que fala para todos. Não é uma poesia selecionada. Não é uma poesia para poucos. Segundo, o poeta tem uma função social. Terceiro, eu até acredito no transcendente, até acredito no místico, mas eu não consigo falar disso sendo que tem gente que passa fome, sendo que tem gente que não tem casa, sendo que tem gente que tem emprego, sendo que tem um monte de injustiça no mundo. Essa tá legal. Está em dúvida ainda? Não terminou? Foi uma interrogaçãozinha e vai seguindo. Letra D. Mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado. Aí é que está. É uma questão atual? É. Mas o texto que você leu ressaltou essa observação? Olha que poeta atual. Eu acredito que grande parte do pessoal tenha vindo para cá. Essa questão teve um índice de acerto de 39%. Então, para fechar aqui, eu vou ler a letra E e vou fechar uma coisa com vocês. A resposta é C, mas alguém pode ter pensado na D. Vou olhar ali. Criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana. Não fez nenhuma crítica a ele. Vamos lá. O que pode ter acontecido aqui que teve um índice inferior a 40% de acerto? Quem fez a prova pode ter ficado entre a C e a D. Então, grande maioria errou, foi na D, e o pessoal que acertou ficou com a C. Acontece com muita frequência isso. Quem está se preparando para o Enem, está aqui assistindo, vai ter notado isso. Você pode ficar entre 2 alternativas, às vezes. Aconteceu o tempo inteiro, não só na prova de espanhol, mas ao longo de toda a prova. Nas provas de linguagens, tá? Espanhol, inglês, português, que se tratam de interpretação de texto, a coisa é muito semelhante.
Qual vai ser o seu critério? Você leu tudo, elaborou o entendimento e entendeu a pergunta. Aí você ficou entre duas alternativas. Como é que eu vou saber a correta? Nas provas de linguagens, nas questões de interpretação de texto, é aquilo que você consegue responder com texto. Provas de história, geografia e literatura, que demandam uma leitura prévia, estudou história, estudou geografia, estudou a literatura, tem a questão da obra, essas questões é você quem traz a lacuna. Aqui não tem lacuna. A questão não é de um conhecimento, ó. É uma questão de uma habilidade. Qual é o problema da letra D aqui em comparação com a letra C? A letra D está extrapolando o texto. A letra D está falando, você está chegando à conclusão que o que o Garcia Lorca falou lá nos anos 30, 40, é atual. E é mesmo. Mas essa percepção ela está além do texto. Tá certo? Isso a gente faz o tempo inteiro. É para isso que a gente lê, para tirar as nossas próprias conclusões. Esse é o prazer da leitura, na verdade. É você conseguir elaborar seus próprios pensamentos, você elaborar sua própria percepção de mundo. Mas aqui na prova, você vai naquilo que dá para você pegar pelo texto. E a letra C foi certeira. Mesmo que talvez você ficasse ali com dúvida, tivesse que marcar uma interrogaçãozinha, tipo, ó, talvez eu volte nessa. E aí, no confronto entre a C e a D foi fora do texto. A C estava dentro. Resposta correta. Eu creio que o índice de acerto dessa questão foi no número que eu falei, inferior a 40. Tudo indica que o pessoal ficou entre as duas. E a galera que foi na D extrapolou, foi a que errou. E foi a grande maioria. Tudo bem? Para a próxima aqui, vamos na terceira. A nossa terceira questão fala assim: a violência como bela arte, né? Prova de 2020. Vai falar assim, ó. Pois bien, Relatos Salvajes, de Damián Cifrón. Esse é um filme espetacular, um filme argentino sensacional. São várias historinhas e cada uma dessas historinhas mostra um aspecto da civilização que foi para o espaço. Então, é o cara que não consegue estacionar o carro, vai comprar um bolo, aí cobra não sei o quê, aí onde ele para o carro toma multa, aí o carro dele é recolhido, aí ele vai lá para recuperar o carro, o cara maltrata ele, e ele resolve botar uma bomba no Detran de Buenos Aires. Essa é uma das histórias. A outra história desse filme tem um casamento, e no casamento a noiva descobre que o marido já atrai, antes do casamento, com a funcionária, colega de trabalho dele, enfim. Há uma série de violações dos códigos da civilidade que está nesse filme aí. Relatos Selvagens, Relatos Selvagens. Esse aí eu recomendo. Vai assistir que é bom. Vai assistir que vocês vão gostar. Então, eu tenho aqui na prova uma resenha sobre esse filme, que fala assim: pois bem, Relatos Selvagens, de Damián Cifrón, é sobretudo um brilhante esforço por poner rostro, por fotografiar a la parte da violência que tanto cuesta ver no cine. Não é uma violência Hollywood, né? É uma violência diferente. É uma violência que tem em Buenos Aires, tem aqui comigo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. É uma violência latino-americana das grandes cidades, mas não é de ser assaltado. Não, é uma violência dos códigos de civilidade. De repente, o diretor argentino coloca o espectador ante o espetáculo, digamos, putrefacto de uma sociedade enferma de sua própria indolência, anestesiada por sua ira, incapaz de entender o origen da insatisfação que habita. Como se quedam? Sim, estamos diante de uma película vocacionalmente violenta, obrigadamente salvaje, pero, sobretudo, deslumbrante em sua claridade. Então, assim, ele pega essas coisas do dia a dia, que a gente aqui que está na cidade grande já está anestesiado e nem percebe mais que é um absurdo. Tá? Outra historinha desse filme, o filho privilegiado, carrão, sai,
vai para a festinha, bebe, volta dirigindo bêbado, atropela e mata uma pessoa. Esse filho privilegiado é filho de uma pessoa importante. E essa pessoa importante não pode ter o seu filho preso, primeiro porque ele não vai permitir, dentro dos privilégios dele, que a lei alcance o seu filho. A lei é para os outros, não para o filho dele. Segundo, ele, como privilégio, entende que ele pode burlar o sistema. Tudo por aí. E nessa história, ele vai lá e convence ao jardineiro a assumir o crime no lugar do filho. Familiarizados com essa história? Vocês percebem que é uma história comum? Vocês percebem que é uma história violenta, de violar o código que a gente tem, que a justiça não é para todos? Ele continua aqui. Más allá del esplendor sábio de uma produção perfeita, lo que más duele, lo que más divierte, lo que más conmueve é a sensação de reconhecimento. Legal, filme interessante, mas sabe o que dói, o que pega? Você assiste e fala, nossa, é assim mesmo. Cada um de los danificados, pese a seu acento marcadamente argentino, somos nosotros. É um filme argentino, Buenos Aires. Não só Buenos Aires, tá? Vai também para o norte, outros pedaços, outras cidades grandes da Argentina. Mas nós, aqui, brasileiros, assistindo, reconhecemos que é uma dor latino-americana. Ou melhor, cada insulto proferido e não sempre entendido é nuestro. Em algum momento ha salido de nossa boca. Ou saldrá. Ou seja, eles xingam no filme. Talvez eu não entenda o que eles falaram, mas é algo que em algum momento eu vou falar. E aí continua. La violência não é solo isso que tanto desagradava aos profissionais de bom gosto, a los programadores de ópera ou las flores da nada. La violência, la realmente insoportável, é também na questão de atitude um simples gesto. Caramba! E essa violência está por todas as partes, está dentro. Este front acerta e retratar-lhe bem, finalmente, o que quer da outra coisa que romper a rir. O negócio é tão absurdo, você reconhece aquilo tudo, que você está no cinema e o cinema te dá essa catarse, né? E você vai lá e acaba rindo. E ri mesmo. Aunque solo seja de simples desesperação. Você ri, nem que seja de desespero. Meu Deus, eu sou latino-americano e é isso mesmo. Brilhante, magistral, incluso. Olha que interessante. Quem assinou aqui? O Martínez, né? Do jornal El Mundo, da Espanha. Lembra que a gente fez na primeira questão das variações linguísticas? Então, lá da Espanha, ele assiste um filme argentino, a língua é a mesma, mas o espanhol talvez perca coisas ali dessa variação, principalmente no que ele falou do palavrão. Então, os palavrões que xingam no filme argentino nem sempre serão entendidos na Espanha. Outra coisa interessante, eu falei da minha perspectiva de brasileiro que vive numa cidade grande como São Paulo, que foi assistir o filme aqui. Ele está falando de uma perspectiva de um europeu lá na Espanha que reconhece os problemas, ou seja, não é um problema apenas latino-americano, a gente conhece a maioria, mas é um problema de uma sociedade urbana como um todo. Legal? Li tudo. Baita resenha sobre um baita filme. E o filme, lembra que a gente viu na questão 2 do Garcia Lorca, que o artista, e aqui no caso o artista, o diretor do filme, o Chifron, o artista aponta que a arte faz uma crítica social, aponta a realidade, ou ele desnuda a realidade. Porque a gente aqui fica um pouco anestesiado, não enxerga, né? Não enxerga o pessoal pedindo comida aqui, não enxerga mais o pessoal morando na rua, não enxerga a violência, que é a desigualdade e tudo mais. Entendi. Fiz a leitura, estou elaborando a minha interpretação. Tá, entendi. Por que esse filme é magistral? Eu entendi também a função do texto. Fazer uma observação sobre um filme. Vamos olhar a pergunta. A pergunta é assim. Olha o que ele coloca na pergunta. Roda lá a pergunta. Vamos lá. Fala assim. Nessa resenha crítica acerca do filme Relatos Selvagens,
O autor evidencia o quê? Então, a pergunta está sobre o autor da resenha. O que ele chamou a atenção? Bom, a gente conversou, né? Ele chama a atenção que o filme é excelente em apontar essa violência presente na vida urbana. O que é legal a gente observar aqui? Como é que chama o filme? Relatos Selvagens. Você fala selvagem, você pensa em selva. Leão, não é isso? O leão caçando. Mas essa selvageria está onde? Na cidade, na vida urbana, na sociedade. E mesmo lá em Madrid, Barcelona, assistindo um filme feito em Buenos Aires, se reconhece. É um problema social. Beleza, entendi. Vamos lá. Eu respondi a pergunta com base no que eu tinha lido. Nem olhei as alternativas. Qual que é a ideia agora? Essa alternativa vai aparecer para mim aqui. Ó. Letra A. A letra A fala assim. Cômico, como fuga da sociedade diante de situações violentas. A sociedade foge. O filme é uma fuga. Se você pensar o filme como entretenimento, sim. Mas o autor da resenha, conforme a questão colocou, apontou exatamente o contrário. Você senta ali para assistir o filminho, você não vai ter 2 horinhas de prazer. Você vai rir. Mas talvez você vai rir até movido por um desespero. A está fora. Letra B. Estado de apatia da sociedade? Sim. Perante a violência rotineira do mundo atual? Olha, essa aqui está legal, hein? Mas será que ele está ressaltando a apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual? Ou ele está falando mais que o filme é muito bom? Não sei. Eu vou considerar essa B por enquanto. Letra C. Empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. Não. O que ele ressalta na resenha é que você, espectador, reconhece exatamente aquilo. Só que da maneira que é colocada no filme, faz você rir, nem que seja de desespero. Letra D. Sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino. Isso aqui ficou uma coisa muito, muito, muito pequenininha. Então, o sotaque não foi mencionado os palavrões que as pessoas dizem, e mesmo que você não entenda, você sente que é uma ofensa. Então, por enquanto, eu estou com a letra B. Evidencia o estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual. Vamos ver se é isso mesmo. Letra E. Autorreconhecimento, sim, diante dos diversos tipos de comportamento frente à violência. Isso aqui é como se fosse o resumo do que você leu. A letra E é a correta. Então, mas e a B? Não está certo também? Estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual? Isso é uma outra questão que acontece com o Enem. A letra B, ela é, diria, 25%, 30% do que foi observado pelo autor do texto. Mas a ideia principal, o tempo inteiro, inclusive a conclusão, é exatamente a letra E. Então, volta naquilo que a gente falou. Você faz uma leitura integral, você elabora a interpretação e responde à questão. O que está mais evidente aqui? O estado de apatia ou o autorreconhecimento? O que o autor está despontando aqui? Vocês conseguem perceber que o estado de apatia há alguma coisa paralela no argumento dele, sendo que o autorreconhecimento é a ideia central? E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Quando for fazer a prova de espanhol do Enem, vocês vão fazer também no mesmo dia a redação. Vocês vão fazer também a prova de português. E esses nuances do domínio da linguagem é algo muito importante para o Enem. Ideia principal, ideia secundária, e reconhecer esses nuances. A ideia principal aqui, ó, olha o enunciado, evidencia. O que ressalta? É o autorreconhecimento ou a apatia? A apatia leva você
a não prestar atenção que o mundo está violento. E o que ele chama atenção? Olha como se o mundo é violento. Essa é a resposta correta. Índice de acerto dessa aqui, 32%. Acredito eu também, novamente, o pessoal ficou entre a B e a E, e aqui, na anterior, qualquer ideia. Quando você vai além do texto, aqui as duas ideias estavam no texto, mas reconhecer qual que é a principal, qual que é a secundária. Não é uma prova fácil. Não teve grandes dificuldades em ler o texto, não houve grandes dificuldades em reconhecer o que quis dizer. A grande dificuldade estava em entender o que estava sendo pedido pela questão. Eu acho que esse é o grande lance. Então, você tem que aprender a fazer essa prova, a prestar atenção aqui em responder o que está sendo pedido. Não é simplesmente chegar, eu li o texto. É o que a gente falou. O espanhol é mais próximo de nós. Você vai conseguir ler, você vai prestar atenção, você vai desenvolver esse vocabulário. Mas não é uma prova fácil de fazer. Vamos lá, última questão. Los proprietários de la liberdad. Las palabras cumplen ciclos, las atitudes también. Sin embargo, no entanto, cuando las palabras designan atitudes, los ciclos se vuelven más complejos. Vamos devagar aqui? No entanto, né, quando as palavras designam atitudes, os ciclos se tornam, se vuelven, não é voltar, tá aqui, é se tornar, virar, se tornam mais complexos. Tá, entendi. Tudo bem, então. Até aqui está tudo tranquilo. Quando hoy tan denostado Sartre puso a palavra compromisso sobre o tapete e hasta Max Leish publicou um livro sobre a responsabilidade dos intelectuais, estas duas palavras, compromisso e responsabilidade, designavam atitudes que, sem ser gemelas, eram bastante afins. Ou seja, está rolando aqui, nesse texto, uma discussão sobre o uso de termos, o que esses termos significam. Olha a primeira frase lá. As palavras cumprem ciclos, as atitudes também. Então, houve uma discussão sobre o que é compromisso e o que é responsabilidade. Não são a mesma coisa, mas elas são muito próximas. Salvo contadas excepciones, los intelectuales de entonces los hicieron suyas y, equivocados ou não, dijeron sem eufemismos porque empenho se la rugava. Ou seja, os intelectuais trouxeram para eles essa ideia de compromisso e responsabilidade. Enem 2020. Eu fiz uma questão com vocês sobre o Garcia Lorca, número 2, Enem 2021. Vocês estão notando esse perfil da prova do Enem, chamando a atenção que o intelectual, que o poeta, que o artista, que o filósofo desempenha uma função social extremamente importante? Vocês estão vendo que a prova tem um estilo? E, de certa forma, é nesse tipo de questão que o pessoal acaba se perdendo um pouquinho. Vamos continuar aqui. Deixa eu virar a página aqui para vocês. E vai continuar. Fala assim, ó. Los intelectuales latino-americanos também compreenderam onde estava esta vez el inimigo. Solo entonces empezó la mala prensa. Los grandes pontífices de la propaganda subrayaram uma e outra vez a palavra libertar e denostaram o compromisso. Opa, vamos devagar, tem coisa muito importante acontecendo aqui. Ele falou de filósofos lá na Europa, falando da importância das palavras como compromisso e responsabilidade. Do lado de cá, perceberam onde estava o problema. Onde estava o problema? A mala prensa. A imprensa má. A imprensa malvada. E se apropriaram de uma palavra, a palavra liberdade, e mudaram o termo, o sentido de compromisso. Foi longe aqui, foi uma coisa profunda, tá? Olha só, complexo.
Libertar não era livrar-se de Batista ou Somoza. Batista e Somoza não são nomes aleatórios. Batista e Somoza, Batista, Fulgêncio Batista, ditador em Cuba. Tá? Somoza, República Dominicana. Sino mantener a prensa livre, ou seja, a liberdade não era se livrar dos ditadores, era ter uma imprensa livre de verdade. Libertar es la emocionada comprovação de que a grande prensa norte-americana é capaz de descobrir que Lumumba ou Allende foram liquidados por la CIA, sem poner em acento que isso nos sirve para ressuscitá-los. Devagar aqui, que tem muita questão histórica nessa questão aqui, tá? Nesse texto. Então, ele está falando que a imprensa norte-americana, que é livre, ela pode ter o poder de distorcer. E distorcer o quê? O que aconteceu de verdade aqui na América Latina. Que interesses norte-americanos levaram à morte tanto do Lumumba quanto do Allende. E aqui, nesse texto, que o Lumumba e o Allende têm em comum, além de serem liquidados pela CIA, tomavam políticas socialistas. Então, é um texto falando aqui sobre momentos da Guerra Fria em todo o mundo. E compromisso. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Discutiu liberdade, né? E o compromisso. Vamos falar do compromisso. Essa atitude que adoptam certos intelectuais cuja carga ideológica prejudica naturalmente sua arte. Opa! Ou seja, o intelectual ele está tão comprometido com a causa ideológica dele que compromete a sua arte. 93. Até hoje vale isso, tá? Depois de todo, como se atreveram a frequentar as províncias de espíritos, se é público e notório que tais âmbitos são patrimônio exclusivos dos proprietários da liberdade. Texto muito complexo, não é um texto fácil. Olha o tanto de coisa que você teve que reconhecer aqui para entender. Ele começa com uma discussão filosófica sobre o uso da linguagem, que as palavras representam certas ideias, traz para a América Latina, fala que na América Latina as palavras foram distorcidas, cita ditadores, por um lado, e cita outros líderes que foram, sim, assassinados por interferência norte-americana, e ele está falando, não tenho como, né, a gente não tem os documentos aqui, mas ele está falando que isso aconteceu, e no final ele ainda fala de artistas que tiveram o quê? A sua arte comprometida por terem se comprometido ideologicamente com uma causa. O que ele está querendo dizer? Um artista tem que ser livre. Livre o quê? Para poder falar A, B, C. A hora que você se compromete com a sua causa, acho que você não vai poder falar do A, nem que você veja. Porque você está comprometido com a causa B. Muita coisa num texto só. Questão difícil. Não à toa, um índice de acerto inferior a 30%. Eu li tudo. Pesado. Puxado. Tá? Vou tentar elaborar aqui. O que eu estou vendo aqui? Quem escreveu esse texto foi o Mário Benedetti. Mário Benedetti, importantíssimo escritor uruguaio. Autor de romances? Sim, mas o que a gente viu na aula de hoje? Todo artista intelectual, poeta, ele tem um compromisso social de olhar para a realidade e ter essa percepção diferente e trazer para nós o que está acontecendo. Dito isso, feito isso, vou tentar responder. E ele fala assim: transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. O intelectual fala, mas plasmar esse discurso em ação, difícil. Ao ponderar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e literatos latino-americanos da atualidade, leva o leitor a perceber que, opa, então vamos devagar aqui, antes de olhar as alternativas. O que a gente percebeu? Que não dá para se comprometer, né? Você não pode se comprometer. Se você se comprometer, a sua palavra pode ficar distorcida. Então, vamos lá.
Letra A, o compromisso político afasta o artista da criação? Vou considerar essa. Será que afasta? Vou prestar atenção nisso. Letra B. Os costumes sociais governam a linguagem, as atitudes das pessoas. Sim, isso está certo, mas não está no texto. A B está fora para a minha prova de interpretação de texto. É um argumento muito bom, é uma verdade isso aqui, mas não tem nada a ver com o texto. Talvez alguém, no desespero, pode ter marcado essa, porque era a única coisa que reconheceu aqui. Letra C. A letra C fala assim: o compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas obras. Cravou. É isso aqui que a gente viu. Foi isso que ele chamou a atenção no final do texto. D. A complexidade relacionada ao conceito de liberdade impede o compromisso. Aqui, se a pessoa marcou essa, ela já ficou perdida ali, porque o texto seria difícil de ler, ainda que fosse em português. Foi um texto muito complexo. Aqui ele já misturou todos os conceitos. Estou cansado, eu lembro de ter visto aqui compromisso e liberdade. Vai essa. Letra E. Os intelectuais latino-americanos têm um posicionamento acrítico perante o poder. Não, isso não foi observado. Na verdade, o que ele falou foi um pouco contrário. Ele falou assim: você pode entender que alguns intelectuais latino-americanos têm um posicionamento crítico, sim, mas ele estava ressaltando os que são acríticos que aceitam o poder e aí já não pode criticar mais. Mas ele não falou que são acríticos. Ele falou que o quê? Perdem a sua relevância, que é exatamente na letra C. O cara está tão envolvido na sua ideologia que isso sai na sua obra. Volto no texto, eu vou encontrar exatamente aqui, ó. E compromisso é a atitude de que adotam certos intelectuais. Então, não são todos, alguns, cuja carga ideológica prejudica notoriamente sua arte. Depois de tudo, como se atreveria a frequentar as províncias do espírito, ser público e notório que tais âmbitos são patrimônio exclusivo dos donos da liberdade? Letra C. Tá certo? Pessoal, eu acho que a gente conseguiu entender onde é que está a maior dificuldade aqui nessa prova de espanhol do Enem. Você escolhe o espanhol, talvez pensando na familiaridade do idioma, e está tudo bem. E a gente viu que, mesmo nas questões mais difíceis, o idioma não foi um problema. É claro que eu tenho que prestar atenção em adquirir vocabulário, conhecer os falsos cognatos, e essas palavras comuns, mas não familiares do espanhol. Mas a grande dificuldade estava o quê? Na complexidade com que as questões foram elaboradas. O que a gente faz? Lê tudo, entende. Antes, elabora interpretações, tenta entender o que o texto quis dizer, tenta entender por que aquele texto está nessa prova e quais são os conceitos que a gente viu que estão, de certa forma, presentes em todo o Enem. O tema da variação linguística e a questão do compromisso do artista com a sua verdade, o seu compromisso social em trazer uma verdade, trazer uma visão honesta, tá? O papel do artista é esse. Uma questão que não apareceu nessa seleção que eu fiz, que é uma outra coisa muito comum nas provas do espanhol do Enem, são as questões de vocabulário, as questões de expressões idiomáticas, tá? E a ideia de representações das minorias. E como é que essa minoria, seja ela étnica, seja ela religiosa, tá? Como é que ela se insere numa nova sociedade. Esses são os grandes temas do Enem. O que a gente viu hoje é esse compromisso do artista com a sua verdade, o compromisso social que o artista tem. Então veja que não são temas simples, tão acessíveis assim. Demandou uma leitura integral e uma leitura atenta. Eu preciso elaborar o entendimento, entender por que esse texto está na minha prova do Enem e prestar atenção a responder a pergunta. O que o Enem fez aqui, que tornou essas questões de baixo índice de acerto? Colocava como uma distração a resposta correta.
uma ideia que estava fora do texto, colocava uma ideia que era secundária ou menor, ou jogava com as palavras. Qual vai ser o nosso filtro? Qual vai ser o meu norte? Qual vai ser aquilo? O que vai ser aquilo que vai me ajudar? A alternativa correta vai ser aquilo que eu consigo responder com o que está no texto. Eu consigo responder essa alternativa no texto? Eu consigo encontrá-la no texto? Consigo. E essa outra? Talvez eu encontre, mas ela é secundária. Talvez eu não encontre, mas eu sei que é verdade. Aí já não é mais a sua resposta. Essa aqui eu estou vendo, mas eu estou vendo que tem uma outra maior. Então a gente meio de certa forma tentou entender por que essas questões tiveram baixo índice de acerto e o que a gente pode fazer e trazer isso para a gente para acertar todas essas na prova. Eu paro por aqui, deixo com vocês a lista, foi um prazer mais uma vez e a gente se vê até aí. Valeu, tchau, tchau.